Ei, pô, você está bom? Ó, imagina um sistema que deixa outro usuário ler, por exemplo, seus dados bancários, que deixa outro usuário mexer nos seus dados bancários, seja alterando ele ou criando uma nova conta. É por isso que eu falo que desenvolvedor tem que saber mexer com segurança, pelo menos o básico, para não fazer cagada. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tipo de vulnerabilidade que é conhecida como IDOR. Então, bora pro vídeo. Meu nome é Todo, coisa de Digital Bricklayer. E o vídeo de hoje é sobre segurança. Sim, deve ter que saber. Então vamos lá, povo. O que significa IDOR? Insecure Direct Object Reference. Quando o usuário B consegue acessar dados do usuário A ou do usuário C. E isso se dá porque a API não está considerando a autenticação desse usuário para validar se ele pode ou não acessar o dado que ele está solicitando. Então a gente vai ver isso no código Spring para elucidar, para ficar mais fácil de entender. Então, para o nosso exemplo, o que a gente vai utilizar? Nosso sistema vai ter dois usuários. Então a gente vai ter o usuário bugzinho e o nopointer. O bugzinho, ele pertence à empresa 2. Então ele só pode ver coisas da empresa 2. Então ele só pode ver, sei lá, registros de fatura, relatórios, dos dados que pertencem à empresa 2. O nopointer, ele pertence à empresa 1. Então ele só pode ver dados da empresa 1, como relatórios, de novo, relatórios, notas fiscais, emitir venda. Então a gente cai no mesmo caso que eu estava explicando para vocês. A gente vai entrar aqui onde o usuário bugzinho, ele vai criar, ele vai ler registros, ele vai modificar registros que não pertencem a ele. Porque a API está deixando ele fazer isso, por falta de validar coisas que estão na sessão, que coisas que estão na autenticação desse usuário, no token de autenticação ou nos dados de autenticação da sessão desse usuário. Então vamos mostrar essa aplicação para vocês. Então aqui no nosso caso, o bugzinho, primeiramente ele vai ler dados da empresa 1, depois ele vai modificar, ele vai criar. Imagina o seguinte, que bugzinho conseguiu acesso aos seus extratos bancários, então ele está lendo ali seu dinheiro, já não é bom. Aí ele também consegue criar uma venda no seu nome. Ele também consegue editar uma venda ou editar uma transação bancária no seu nome. Imagina a cagada. Complicado, né? Então, essa é a vulnerabilidade que eu quero mostrar para vocês. Só para frisar, o nome dela é IDOR. Tá? IDOR. Então, vamos ver isso aqui na prática. Então, ó, só para mostrar para vocês que tem a nossa API, tá? Eu fiz aqui o GET. Criei uma API bem bobinha aqui, não está conectado com banco de dados nem nada, tá? Só está recebendo o body e retorna ele imediatamente. Só para elucidar aqui o exemplo que está de criar um banco de dados, beleza? A gente tem dois usuários configurados aqui no Security Configuration. Como eu falei para vocês, a gente tem um usuário bugzinho que pertence à empresa 2 e a gente tem o nopointer que pertence à empresa 1. Eu coloquei isso como authorities, que são campos que ficam ali na seção do usuário. O tipo de autenticação que a gente está utilizando é o basic, que significa que a gente sempre vai mandar no authorization o username e o password. Por favor, pessoal, não utilizem isso em produção. Esse tipo de autenticação ele é inseguro. Utilizem tokens rolantes como JWT, por exemplo, ou OAuth. Mas só para elucidar aqui, a gente tem os controles aqui com as operações de post, put e get. A gente vai começar por essas. Então vamos pegar aqui e fazer o seguinte. Vamos imaginar aqui, ó, que eu estou passando o bugzinho. Eu quero pegar uma venda que seja da empresa 1. Olha o que a API vai me retornar. Ela me retornou um valor da empresa 1. Sim, é aqui que está a vulnerabilidade, é aqui que está o problema. Apesar de estar autenticado, o usuário ele consegue acessar coisas que não pertencem ao domínio dele. Ele está acessando dados de outro usuário. Vocês não iriam gostar de que outra pessoa ficasse olhando o banco de vocês, olhando quanto vocês têm na conta bancária. Não é da hora deixar outro usuário fazer isso. Isso é um problema. Então é isso que está acontecendo aqui hoje. Por quê? Porque a gente nunca está olhando para dados extras que estão na seção do usuário. O mesmo acontece com o post. Por exemplo, mesmo cenário, eu estou com um bugzinho que pertence à empresa 2, eu vou criar uma venda no nome da empresa 1. Eu não poderia deixar isso acontecer. É como se o tião da esquina fosse ali na padaria e fizesse uma conta no seu nome. Não pode, não deveria. Eu consigo fazer. Por quê? Porque a minha API ela está vulnerável ao IDOR. Então é isso que eu quero dizer quando a gente está referenciando objetos que não deveria referenciar. Beleza. Vamos só fazer o put aqui rapidinho, só para duplicar essa aba aqui e fazer o put só para mostrar para vocês que as três informações estão vulneráveis. Então eu poderia ver aqui a mesma coisa. Eu, como usuário bugzinho que pertence à empresa 2, alterei um registro que pertence à empresa 1. Isso não poderia acontecer.
Eu estou pulando fluxos de autenticação, estou pulando fluxos de autorização, na verdade. Então, como é que a gente pode resolver isso? Pô, vamos começar a ver onde é que está a falha. Percebam que, apesar do controller estar autenticado, todas as requisições estão autenticadas. Quando eu vou criar uma venda, eu nunca olho se o usuário dessa sessão atual, se o usuário que está logado fazendo a requisição, se ele pertence à empresa que ele está alterando o registro, ou criando o registro, ou recuperando esse registro. A gente tem que olhar. Quando a gente está lidando com múltiplos usuários para a mesma codebase, a gente tem que ficar de olho nisso. Um usuário ele não tem direito de ver os registros de outro usuário, e é o que está acontecendo. Então é justamente o que está faltando. A gente precisa pegar o token do usuário, pegar os dados da sessão que estão no token e olhar assim, esse usuário, o bugzinho, pertence a qual empresa? O bugzinho pertence à empresa 2. Se o bugzinho pertence à empresa 2, ele não pode criar registro para a empresa 1. Então a gente deveria dar um 403, um HTTP status 403 e parar a operação. Mandar um forbidden para ele, olha, você não tem direito a fazer isso. Você pode mexer nos registros que são da sua empresa, nunca no registro de outra empresa ou de outro usuário. Então a gente tem que corrigir isso. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Tá. Então vamos lá. Tá faltando a gente pegar a sessão. Como é que a gente pode pegar aqui? Sessão recebe security context holder.getContext.authentication. Então aqui eu peguei o usuário que está logado. Então isso é uma maneira simples que o Spring tem de retornar qualquer usuário que está logado. Aqui a gente pode pegar várias coisas, ó, sessão, ponto. A gente pode pegar o nome do usuário, a gente pode vir aqui e pegar quais são as roles desse usuário, que devem estar no details ou no authorities, não me lembro. A gente pode pegar os authorities, e foi aqui que eu mapeei para qual empresa que esse usuário pertence. Eu mapeei roles e mapeei autoridades. Então, aqui foi onde eu fiz a distinção, e é para esse campo que a gente vai olhar para fazer essa tarefa. Ah, Pedrinho, mas como é que eu vou saber que campo que eu vou olhar? Aqui vocês têm que olhar como é que a empresa está fazendo, como é que foi especificado para ser feito, porque isso aqui pode ser implementado de várias formas. Uma das formas que eu conheço de fazer é por role. Outra forma que eu conheço de fazer é por authority. Normalmente, esses sistemas de back-end, o pessoal já usa sistemas de autenticação e autorização prontos que comportam esse tipo de coisa. A gente só olha o token e valida. Olha, esse usuário só pode alterar campos da empresa X. Ou esse usuário que está fazendo a requisição ele só pode alterar os próprios dados dele, nunca um dado de um outro usuário, de um outro registro. Porque uma das falhas do IDOR é justamente a pessoa ir brincando com os IDs ali nas URLs para conseguir atingir dados de outro usuário. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, aqui, percebam que eu estou passando o ID 1 da empresa 1, mas o buguinho, ele pertence à empresa 2. É justamente essa brincadeira de IDs que eu estou fazendo com a API que está me permitindo buscar esses registros onde eu não deveria, que está permitindo a falha de segurança. A mesma coisa aqui, ó. Eu com o usuário buguinho, mesmo passando um aqui, que é da empresa 1, eu não deveria conseguir acessar essa API, mas ela está acessando. Então perceba que eu estou brincando com passando os identificadores aqui e conseguindo acessar, eu não deveria, porque eu deveria estar validando o contexto da sessão do usuário e vendo até onde esse usuário tem permissão para alterar, até onde ele consegue ir, até o que ele consegue alterar de fato ou criar de fato. É isso que está faltando. Então, vamos lá. Peguei aqui, como eu falei para vocês, eu mapeei os IDs das empresas nos authorities. Então isso depende de como é que a empresa de vocês está trabalhando, como é que vocês vão trabalhar com isso. Vamos pegar aqui. Vou pegar o primeiro, porque eu só tenho um, né? Authority, ponto. Eu vou converter isso para um long. E vou fazer o seguinte. Como ele está me passando o ID da empresa, eu vou fazer o seguinte. Ó, venda criar DTO, ponto. Empresa, ponto. ID. Tem que ser igual ao ID da empresa da sessão. Caso contrário, nada feito. Se não for igual, que a gente vai colocar um diferente, a gente vai retornar o quê? Um response entity, ponto. A gente vai buildar um status aqui que é 403. Deixa eu pegar aqui. Que é o forbidden, e a gente vai retornar. O que isso aqui vai retornar? Imediatamente, a gente está retornando um 403 para o usuário, que é justamente para que ele não altere o registro que ele não tem direito de alterar. Então, a gente começou a prevenir o IDOR aqui. Então, vamos terminar. Deixa eu só colocar um return aqui que faltou. Beleza, caso contrário, se for o mesmo ID da sessão, ele pode alterar. Então, seria isso. Beleza, então vamos fazer isso para o resto, porque a gente alterou para o post agora, falta editar e falta o get, que foram as três operações que estão implementadas aqui. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou duplicar o código aqui, depois a gente cria uma função bonitinha para isso. Nesse momento, vai ser isso aqui. Aliás, já vamos fazer certo, né? A gente vai passar todo esse código aqui
para uma função. Vamos criar uma função aqui, fan pode editar registro. Aqui a gente vai só fazer o seguinte, a gente vai receber o ID da empresa aqui. Eu não estou programando em Java, estou programando em Kotlin. E aqui a gente vai fazer o seguinte, que a gente só vai retornar esse if aqui dentro. E esse response a gente joga para lá, para a sessão. Return, deixa eu precisar, retorno disso aqui. Retorna um booleano, que a gente tira isso aqui, que já não existe mais. Passamos para cá, beleza. E aqui a gente vai chamar pode acessar registro. Só fazer um negocinho aqui. A gente vai chamar pode acessar registro aqui dentro. .empresa.id, beleza. Caso ele não pode acessar o registro, aí a gente retorna um 403, porque muito obrigado, mas aqui nossa API tem segurança, né? É basicamente isso. É que eu percebi que minha fuça está no meio do vídeo, não lembra não. Então jogamos para cá, beleza? Aqui, esse ID é o contrário, aqui a gente passa direto esse ID aqui. Beleza, crianças? Vamos compilar esse código aqui de novo e subir para nossa aplicação, porque agora ele tem que tomar 403 até falar chega. Vamos começando aqui, ó. Eu tô, lembrando, usuário buguinho pertence à empresa 2, eu tô passando a empresa 1, porque é justamente essa falha, o IDOR, é justamente a gente ficar trocando esses IDs para ver se a gente ganha acesso, tá? Mandei, consegui alterar. Por que eu consegui alterar? Porque eu fiz cagada, né? Vamos dar uma olhadinha. Como eu inverti a lógica, é isso aqui, ó. Se ele pode acessar o registro, significa que eles têm que ser iguais. Então, eu fiz cagada. Vou compilar o código de novo, rapidamente, porque o projeto não tem nada. Pronto, vou mandar aqui de novo. Agora não pode criar, não. 403, por quê? Porque, de novo, usuário buguinho da empresa 2. Ele está mandando editar um registro que pertence à empresa 1. Agora ele tomou proibido, ele tomou um forbidden, que significou você está autenticado, eu conheço o seu token, mas você não pode acessar esse registro aqui, não. É uma falha de autorização. É isso que esse 403 significa. E é o que a gente espera. O Tião da esquina não pode criar uma conta no seu nome. É errado, né? Bora. Mesma coisa agora, Buguete. Buguinho tentou acessar, tomou 403 de novo. Nossa API tá, ó, só a nata da segurança agora, tá nada. Mas passos. Segurança são bloquinhos que a gente vai estacando um em cima do outro. E no put, mesma coisa. Ele estava passando a empresa 1, ele pertence a 2, então a gente não vai deixar ele fazer essa alteração. Então, de novo, tudo isso aconteceu porque a gente não estava olhando para dados que estão na seção do usuário que indicam quais registros que esse usuário pode editar. Tome muito cuidado com isso. Essa falha de IDOR, ela é muito presente em sistema, porque normalmente a gente faz post, put, get, pensando que, nossa, um usuário só, mas são vários usuários na plataforma. Então a gente tem que ficar ligeiro nisso de, receber um pedido para acessar, criar ou modificar um dado, quem que é o dono desse dado? A gente sempre tem que olhar se o usuário que está na requisição autenticado, porque normalmente esses fluxos são autenticados, precisam estar autenticados para a gente descobrir qual que é o usuário, ele tem poder, ele pode editar esse registro que ele está tentando? A gente sempre vai checar para evitar justamente o IDOR, beleza? Então, de novo, segurança de informação são passinhos de formiguinha, são blocos que a gente vai colocando um em cima do outro para que nosso sistema fique seguro. É a prova de bala? Não. Fica 100% seguro? Não. Não existe sistema 100% seguro. Existem processos que a gente coloca no caminho para tentar torná-lo mais seguro, mas nunca a prova de tudo. Sempre vai ter alguma coisa que vai ser um buraco de segurança. E é por isso que existem outros procedimentos, como Disaster Recover, para que, caso essas coisas aconteçam, o pessoal consegue diminuir o risco do negócio. Bom, eu queria explicar essa vulnerabilidade para vocês. Estou nessa pegada porque eu vi uma thread no Twitter que o pessoal falou que deve não precisa de segurança. Então, conversando fiado. Precisa saber sim, é obrigação de vocês, é parte do trabalho. Ah, mas é muita coisa. Acostumem-se. TI é isso. Se vocês querem ser bons profissionais, acostumem a estudar muito. Acostumem a ter conhecimento sobre múltiplas disciplinas. Um sermão no final. É isso. Tudo em que conhecimento que a gente tira de vocês. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixa o curtir, deixa o comentário aí, deixa o like. E pede para os próximos temas também, pessoal. E, no mais é isso, pessoal. Até mais.